Boa tarde, amigos. Como vocês me conhecem, eu sou Luque Silva e venho aqui abordar um tema interessante que está necessitando ser cada vez mais abordado diante do nosso atual cenário político mundial, certo? Que é as religiões e sua influência, perdão, as religiões e sua influência é, nas, na política das nações, ok? Então, a gente tem que entender que, primeiramente, para a gente compreender o atual cenário político mundial, nós temos que voltar muito no tempo, lá atrás, certo? Então, de acordo com os meus conhecimentos e com a minha capacidade, eu vou tentar, resumidamente, trazer esses conhecimentos para a gente, de forma que a gente possa entender as reais raízes desses problemas e começar a pensar em formas de, pelo menos, tentar resolver eles. A gente sabe que a gente não vai salvar o mundo, não é a intenção, porém, há alguns problemas que sim, que nós podemos resolver, mas nós temos que fazer isso juntos, certo? Porque o ser humano é sociável, certo? Ele não sabe viver sem ser em sociedade. Então, para que as mudanças sejam feitas a nível de sociedade, nós temos que nos juntar mesmo. Isso é lógico, certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar da raiz mesmo, que é o quê? A cultura suméria. Mas antes vamos fazer um apanhado de tudo que a gente sabe a respeito das religiões, das culturas religiosas, certo? Nós sabemos, por exemplo, que nas culturas de todo mundo existe a crença em divindades que criam, criam mundos, né? E, consequentemente, essas mesmas divindades, elas criam também a vida em si, desde a bactéria até o ser mais avançado, que, entre aspas, né, teoricamente, seria o ser humano. Então, por exemplo, começando da cultura suméria, nós temos, por exemplo, a Trindade. Aí nós vamos começar a ver de onde é que surgem as crenças nas trindades, mas eu não vou aprofundar nesse vídeo, não. Mas o que acontece? Existe a Trindade na cultura suméria também, que nós sabemos, por exemplo, que no catolicismo existe a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Ou seja, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Mas nós também temos a Trindade Deus, Maria, que seria teoricamente quem deu a luz a Jesus, certo? Que ela também é considerada uma divindade, ela é considerada a protetora da humanidade, a matriarca, vamos dizer assim, né? E nós temos o próprio Jesus, ou seja, praticamente todas as culturas do mundo, falando agora especificamente do cristianismo, acreditam nessa trindade, certo? Os nomes variam de cultura para cultura, mas se a gente reparar, a trindade é a mesma, a função dessas trindades é a mesma, certo? Então, no cristianismo nós temos essas trindades. Se a gente voltar lá na Suméria, nós já temos a trindade Enki, que eu já até comentei aqui em outros vídeos, que ele seria o engenheiro genético responsável pela miscigenação genética do Homo capensis, que seria a espécie humanoide da qual ele faz parte, com o Homo erectus, que na época, quando eles aportaram aqui na Terra, aproximadamente 432 mil anos atrás, era a forma de vida, era a forma de vida, perdão, era a forma de vida mais avançada aqui no nosso planeta, o Homo erectus. Mas que, na realidade, em relação a nós, ele é bem selvagem, né? Bem primitivo. Então, nós temos Enki,
que realizou essa miscigenação genética. Nós temos a irmã dele, que é a chefe médica, certo? O DNA dela foi utilizado nesse processo de miscigenação. Não vou entrar em detalhes agora, mas depois eu vou mostrar alguns livros para vocês conferirem. E nós temos o filho de Enki, portanto, sobrinho dessa médica-chefe. Perdão, não falei o nome da médica-chefe. Ela se chamava Nimar, antes de vir para o nosso planeta. Quando ela veio para cá, ela passou a ser chamada Ninharsag. Se eu não me engano, é aquela que cura alguma coisa relacionada com a profissão dela, certo? Então nós temos essa trindade. E nesse ponto a gente percebe de onde é que vem essa crença em praticamente todas as religiões e praticamente todas as culturas do mundo, nessa trindade, de que existem forças no universo cujo número é 3, são responsáveis por criação de mundos e de toda a dinâmica que faz com que o universo se expanda, se movimente, enfim. A ideia central é essa, certo? Aí, após isso, nós também podemos lembrar, por exemplo, da trindade egípcia, que essa é interessante também, que é Osíris, a deusa Ísis e Horus. Aqui, vou abrir um parênteses aqui, é por isso que Horus é erroneamente confundido com Jesus. Muita gente, há muitas pessoas que pesquisam o tema que, por conta disso, confundem e alegam que Jesus seria uma readaptação de Horus, certo? Exatamente por conta do conhecimento que eles têm de que em todas as culturas do mundo, praticamente todas as culturas do mundo, acreditam na Trindade. Mas se a gente for pesquisar a fundo a história de Horus, ele e Jesus não tem nada a ver, muita coisa foi inventada só para criar a teoria da conspiração. Não que toda teoria seja teoria da conspiração, mas algumas são. As que não são, a gente pode trazer evidências e pode mostrar. Nesse vídeo eu não vou fazer isso porque não é o foco agora. Mas quando há evidências, não é mais teoria, é um fato. Então, por isso que a gente tem que saber diferenciar entre teoria da conspiração e aquilo que tem evidência, que é fato. Ok? Então, nessa mesma linha de raciocínio, Osíris seria o equivalente ao Enki, ok? A Ísis, que na cultura egípcia a gente sabe que ela é considerada a deusa mãe. A Ísis seria a Ninharsag, a médica-chefe, ok? E nós temos também o Horus, que seria equivalente ao Nink-Gessida. Eu esqueci de falar o nome dele também. O Nink-Gessida era o filho de Enki e que ele era especialista em biologia, certo? Ele também ajudou nesse processo. Então, nessa linha de raciocínio aí, nós já desvendamos os epítetos da antiga Trindade Suméria, certo? E a gente agora desvendou por quê, de onde é que vem, quais são as raízes dessa Trindade, ok? Por que eu estou falando isso tudo? Porque daí para frente a gente percebe que a humanidade sempre teve seus conflitos por conta de disputas de poder, de domínio de território, certo? E esses conflitos a gente vai perceber que não acabam até hoje. Certo? Então, pulando um pouquinho para frente, nós já podemos falar, por exemplo, de Moisés. Porque a gente percebe, por exemplo, que a nossa Constituição é de todos os países, na verdade, mas como eu estou no Brasil, eu vou falar a nível de Brasil. A nossa Constituição e o nosso Código Penal, ou seja, as leis que nós temos, aí eu posso falar no âmbito mundial, são baseados
na lei de Talião, daí tem vários nomes. O nome agora não é o principal, certo? Mas nós sabemos, por exemplo, que o nosso Código Penal, a nível mundial, por exemplo, ele é baseado naquelas leis das tábuas lá que Deus ditou para Moisés, ok? Então, o que acontece? Nós sabemos que Moisés subiu num morro, foi chamado por Deus, subiu no morro para receber esses mandamentos, certo? Aí, segundo a Bíblia, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Aí, quando ele voltou, eu não vou me recordar agora, perdão pela ignorância, mas não vou recordar o nome da pessoa responsável, mas quando ele voltou, alguém já tinha tomado a liderança e já tinha feito o tal do bezerro de ouro lá para eles adorarem, porque eles alegavam que o Moisés estava demorando demais e que eles tinham necessidade de sentir a presença de Deus. Então, o ídolo era uma forma deles se sentirem mais próximos a Deus quando Deus não aparecia para ninguém, para guiá-los, ok? Então, nós sabemos que Moisés, ao ver isso, foi lá e mandou matar aquele monte de gente, inclusive pessoas da família dele. Aí depois ele foi chamado de novo e ele fez aquela. Aí ele fez a. Pegou as tábuas de novo, né? Deus ditou para ele de novo, ele trouxe as tábuas de novo, porque as primeiras ele quebrou no momento de raiva, quando ele percebeu que estavam adorando o bezerro de ouro. Aí, daí para frente, é que a coisa começa a complicar. Porque, desde então, há todo um estatuto de leis para serem seguidos, ok? E como Deus tirou Moisés e seu povo do Egito, eles se sentiam obrigados a adorar aquela divindade ali. Aí a gente sabemos em Êxodo também que eles criaram templos, criaram todo um aparato para poder realizar sacrifício e para poder adorar a divindade, ok? Então vamos um pouquinho mais para frente. Depois que tudo foi feito, tudo isso foi feito, templos foram levantados, sacrifícios, não só de animais, mas também humanos, eram realizados em nome dessa dita divindade. Mais para frente veio Abrão, ok? E Deus já tinha praticamente prometido a mesma coisa para Moisés. Só que foi feito, nós sabemos também através da Bíblia, que foi feita a promessa de Abraão, que como ele era, digamos assim, bom aos olhos de Deus, que ele e sua descendência herdaria a terra, que é a tal da terra prometida. Nós podemos interpretar como o planeta como um todo mesmo, certo? Porque o que acontece? Enquanto os hebreus, estivessem adorando e obedecendo a suposta divindade, a suposta divindade iria garantir, e garante até hoje, que esses hebreus governem a terra, ok? Então, o que acontece? Aqui a coisa começa a ficar mais polêmica, porque aí nós percebemos, por exemplo, que os sacrifícios humanos, por exemplo, tem um filme muito interessante que eu indico que vocês assistam. Não mostra tão claramente, mas se vocês assistirem, por exemplo, Vanilla Sky, vocês vão perceber mais ou menos essa questão do sacrifício humano, dos rituais que eles realizam em nome dessa divindade. Então, o que acontece? Essa cultura sendo passada de geração em geração. Mas onde isso vai entrar na nossa política? O que acontece? Se a gente pegar todas as religiões e estudar o Antigo Testamento, incluindo as tabuletas sumérias,
incluindo o Alcorão, incluindo o Talmud, tudo. Nós vamos perceber que as nossas atuais religiões nada mais são do que ramificações do antigo judaísmo, ok? Ele foi sofrendo readaptações ao longo do tempo, mas se a gente perceber, a raiz é sempre a mesma. Os valores ditos morais não são tão diferentes assim quanto alguns alegam ser. Por exemplo, Testemunha de Jeová segue basicamente o mesmo livro da, dos judeus. Tem algumas modificações que foram sendo feitas de acordo com interesses religiosos e políticos ao longo do tempo, mas a base é a mesma. Todas têm os 10 mandamentos, todos têm Moisés lá conversando com Deus. Enfim, a base é a mesma, ok? Aí nós vamos entrar também numa parte mais polêmica ainda, porque eu vou falar agora de uma das religiões, se não hoje não tanto, mas se não for a religião que ainda tem mais influência na nossa atual realidade, ok? Que é o catolicismo. Alguns, a maioria das pessoas acredita que o catolicismo, por exemplo, seja uma vertente cristã, mas se a gente for perceber as raízes, na realidade não é, certo? Primeiramente, o cristianismo ele só se institucionalizou formalmente, oficialmente, a partir de meados do século IV, quando Constantino, ao perceber que o cristianismo estava se expandindo muito, mas certo, ou seja, a crença em Jesus estava e nas palavras e nas ações dele estavam expandidos de tal forma que não tinha como segurar mais. Então, politicamente falando, era viável, sabe? Era conveniente se institucionalizar oficialmente o cristianismo. Então, Constantino oficializou o cristianismo como religião, ok? Só que o que acontece? A maioria, naquela época, a maioria das religiões existentes era basicamente judaica e outros troncos pagãos. Era basicamente pagão, ok? Então, o que acontece? Perdão. A Igreja Católica não tinha como se manter sem se readaptar a uma nova realidade que Jesus lá atrás tinha entrado. Por exemplo, as religiões pagãs falavam matai o seu inimigo, odiai e matei o seu inimigo, perdão. Não com essas palavras, mas a ideia era essa, você tinha que querer, assim, odiar mesmo o seu inimigo. Segundo essas religiões pagãs, o inimigo tinha sempre que ser combatido. A ideia central é basicamente essa. Jesus veio e disse: amai uns aos outros como a si mesmo, amai os inimigos, certo? Enfim, e essa proposta é lógico foi atraente para a sociedade daquela época, porque eles eram regidos por uma suposta divindade muito rígida, muito vingativa, e Jesus jogou isso, entre aspas, jogou isso por terra quando falou isso, quando falar amai os inimigos, amai o próximo como a si mesmo, ok? Isso agradou a população porque agora eles não precisavam mais sofrer tanto, apesar de que muita matança aconteceu depois, na Idade Média, mas enfim, não vamos nos aprofundar aí agora. Mas o que aconteceu? A Igreja Católica, percebendo isso, ela se readaptar, se readaptou à nova situação, certo? A nova atualização que foi feita nas religiões e pegaram as divindades pagãs, ok? Que na época as mais próximas eram as divindades gregas e as romanas, ok? Que aí nós vamos falar de Zeus, vamos falar do deus Marte, certo? Que é o deus da guerra. Então, eles pegaram essas entidades pagãs e adaptaram para o catolicismo. Eu posso citar exemplos. Eu posso citar a própria deusa
Isis, certo? Que lá atrás, como eu disse, era Ninharsag. Ela foi readaptada pelos egípcios como a Isis, ok? E trazendo para a nossa realidade, para a realidade católica, ela se tornou Maria, ok? Então, eu também posso citar Marte também, o deus romano da guerra, certo? Na Igreja Católica, ele nada mais é do que São Jorge, ok? E eu acho interessante que nós também podemos traçar um paralelo também com as religiões de tronco africano, como, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé. O mesmo São Jorge do catolicismo, a gente percebe que tem uma semelhança muito grande, por exemplo, com Ogum, que seria basicamente uma espécie de deus da guerra, só que ele é estudado e visto e venerado como uma entidade de resolução de conflitos, certo? Perdão, perdão. Ele é cultuado como a divindade responsável pela resolução de conflitos e por isso considerado o deus da guerra. O que acontece? Ele é, digamos assim, uma espécie de divindade que se faz cumprir os resgates kármicos, certo? Então, por exemplo, esse ano de 2019 que passou, ele foi um ano bem pesado. Para nós que estudamos o espiritualismo de forma mais profunda, a gente desde 2016 já vinha se preparando para 2019, porque já tinha sido avisado que 2019 ia ser regido por Ogum, que ia ser um ano pesado, e foi mesmo. A gente pode perceber, por exemplo, que houve muito. O ano mal começou, já houve desastres assim em massa, certo? Acidentes onde morreu muita gente. Então, a gente percebe que, apesar da suposta diferença, na realidade, está tudo inserido nisso. E por que eu estou falando de Ogum também? Estou falando de São Jorge? Porque lá atrás, a gente também, na Suméria, tinha vários deuses considerados praticamente como deuses da guerra. Seria o Enlil, Enlil, que quer dizer o Senhor do Comando, que era irmão de Enki, que veio aqui para a Terra, né, com a missão de minerar ouro. Não vou entrar nesses detalhes agora, porque não é o foco hoje. Nós temos Marduk, filho de Enki, que também disputava o poder com Enlil. Tanto é que depois de tanto fazer, ele conseguiu tomar o poder de Enlil. Foi aí que ele levantou a Torre de Babel, certo? E foi aí que Enlil falou: ó, nós vamos separar povos de povos e nações de nações e línguas de línguas para que não possam se entender entre si, para bagunçar, porque era uma estratégia para impedir que o poder do Marduk se expandisse mais, porque ele já tinha conseguido tomar aquela região que já naquela época o Marduk chamou de Babilônia. E a, o erguimento da Torre de Babel era uma forma de desafiar o Enlil e esfregar na cara dele, ó, eu sou tão poderoso quanto você, ok? Então, perdão, vou ter que sair só um pouquinho e já estou voltando. Perdão. Pronto. E por que eu estou falando isso tudo? Porque essas supostas divindades, elas viviam brigando entre si. E o que acontece? A gente percebe que até hoje as pessoas, assim, os governantes, não só os governantes das nações, na realidade eles são marionetes, mas quem se encontra
no topo da pirâmide de poder ainda se baseia naquilo, na política dos antigos, entre aspas, deuses. E muitos deles são basicamente deuses da guerra mesmo, no sentido de que eles estavam sempre disputando poder, sempre desencadeando algum tipo de conflito, e esses conflitos envolviam a humanidade, porque como a gente era muito atrasado naquela época, estava, vamos dizer assim, entre aspas, na infância da humanidade, da sua existência, a gente adorava eles como deuses. Então, toda a ordem que era dada para a gente, por mais absurda que fosse, era considerado como algo sagrado. Ok? Eu posso falar, por exemplo, por que existe, por exemplo, tanta teoria da conspiração, tanto sobre os judeus, quanto sobre a maçonaria, por exemplo, porque a maçonaria cresceu demais. Ok? E qual que é o símbolo da maçonaria? Os principais símbolos sugerem uma espécie de pirâmide, certo? Mas não é bem assim, certo? A gente vai perceber, por exemplo, que um dos símbolos da maçonaria é um compasso virado para cima assim e o esquadro assim, certo? Olha só, formou a pirâmide, não formou? Se a gente reparar bem. E o que acontece? Se a gente formar essa pirâmide, por exemplo, e colocar no olho assim, o que isso lembra? O olho de Horus ou o olho que tudo vê, ok? Apesar de que os dois são coisas completamente diferentes. Eles têm ligação com o outro, mas são coisas completamente diferentes, ok? Eu aposto que muita gente vai falar, porque eu fiz isso aqui, vão falar, ah, não, você está trabalhando para o olho que tudo vê. Não, não, eu apenas mostrei agora a base da teoria, entre aspas, teoria da conspiração envolvendo os maçons, certo? Porque se a gente estudar um pouco mais profundamente as raízes da maçonaria, nós vamos perceber, por exemplo, que ela surgiu mais ou menos na época de George Washington, se eu não me engano, ou de Abraham Lincoln, um dos presidentes norte-americanos lá. Porém, as raízes dela vêm lá do Egito, ok? O Egito também tinha alguns símbolos que, assim, eu não vou citar ainda, porque eu não tenho um conhecimento profundo para tal ainda. Mas a gente já começa a perceber evidências de que no Egito já existia um simbolismo que a maçonaria, o judaísmo e outras vertentes se utilizavam e se utilizam até hoje, certo? E que, por sinal, muitos desses símbolos, na realidade, vieram lá da Suméria também. Como, por exemplo, se a gente pegar o símbolo do masculino e do feminino, o feminino, na realidade, ele representa o bisturi que a Ninhar Sag ela utilizou para fazer digamos assim, fazer os procedimentos para criação do homem, né? Para implantação do homem como ser inteligente na Terra, certo? Por isso esse símbolo virou símbolo feminino. Esse bisturi, ele veio sofrendo modificações através do tempo, mas se você pegar o símbolo original da Suméria, a gente percebe direitinho a semelhança, a gente percebe que o símbolo feminino hoje, ele veio de lá mesmo, certo? Eu não vou mostrar aqui hoje, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso em algum outro momento, certo? Mas é basicamente isso. Então, o que acontece? A gente percebe no simbolismo, a gente percebe, por exemplo, nos filmes, essa tentativa de resgate da antiga civilização, aquela história de que o Hitler, ele queria criar, aliás, ele queria recriar, né, uma humanidade
que fosse forte e poderosa como os antigos arianos. Apesar de que a expressão ariano não foi ele que criou, mas a ideia central era essa. Ele queria recriar a antiga humanidade, que era aquelas pessoas muito altas, muito fortes, brancas, de olho azul, loiro, ok? Porque segundo o que ele acreditava, e tem um fundo de verdade aí, aquela primeira humanidade do primeiro momento era descendente dos antigos deuses. Ele queria resgatar essa raiz genética, ok? E a gente percebe, por exemplo, que há rituais que essa elite que governa o mundo, eles realizam rituais de adoração a essas antigas divindades, certo? Então, por exemplo, nós temos a sociedade secreta, que hoje não é secreta mais, porque nós já sabemos dela, Skull and Bones, que quer dizer caveiras e ossos, se eu não me engano. Se você procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos falando de universidades como Yale, onde personalidades como Bush fizeram rituais de iniciação, certo? Ou seja, por que tem a ver as religiões? Por que o nome que eu dei agora a esse vídeo? As religiões e sua influência na política das nações. Porque, basicamente, os governantes, eles não é que eles sempre fizeram parte de uma elite que adora essas antigas divindades e são eles que governam o mundo. Se você escutar alguém falar que Obama é ateu, que Bush é ateu, que agora o Trump é ateu, mentira, ok? Eles servem a essa falsa divindade. Você dê a ela o nome que você quiser. Mas eles servem a essa falsa divindade e a gente percebe, por exemplo, algumas semelhanças. Como, por exemplo, lá atrás, Sodoma e Gomorra foram destruídos por 2 bombas atômicas, certo? Não vou aprofundar agora, mas foi basicamente Ninticida e Ninurta, filhos de Enki e Enlil, que estavam numa disputa de poder. Enlil foi lá, ó, resolve isso aí logo. Destruiu as 2 cidades. Trazendo para nossa realidade, como é que a Segunda Guerra Mundial acabou de fato, com as 2 bombas atômicas sendo acionadas e destruindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Ok? Se a gente notar, existe um padrão que vem sendo seguido desde trás, ok? Desde a época dos Sumérios. E passando pelos Sumérios, pelos Hebreus, Abrão, esse padrão vem sendo seguido até hoje. Ok? A gente percebe, por exemplo, que o que muitas religiões que se declaram combatentes de Satanás, que quer dizer o adversário, na realidade não. O que elas fazem é destruir toda e qualquer fonte de informação que desmascare elas, que mostre que elas são o próprio Satanás, no sentido de que elas são o sistema que continua adorando a falsa divindade, que essa falsa divindade causou e como continua sendo adorada, continua causando estragos em escala global, certo? Mas nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui também. Não estou falando aqui, por exemplo, perdão, não estou falando aqui, por exemplo, que Enki, Enlil, Marduk, ou seja, que perdão, ou seja, que os Anunnaki ainda estão aqui, estão dominando. Tem gente que fala, não, Enki, Enlil, Marduk, esses caras não prestam, eles têm que destruir, não sei o que tem que acabar com eles, eles têm que ir embora daqui. Eu não estou falando isso, porque eu acho assim, as evidências mostram que isso seria infantil. A gente acreditar que Enki, Enlil, Marduk, que esses extraterrestres, vamos chamar do nome que eles são mesmo, esses extraterrestres ainda estão aqui até hoje disputando poder, seria a mesma coisa de falar que a gente vai ficar, por exemplo, 50 anos no quintal da gente disputando poder com as formigas. Não faz sentido, ok? Só que a política que eles deixaram aqui
está sendo, ela está em vigor até hoje, ok? Então, é por isso que é muito importante a gente se informar, espalhar cada vez mais a ideia de que religião e política não apenas se misturam, sim, como a política até hoje, como a religião até hoje dita as regras na política e na sociedade. Ok? Licença, vou só tomar um copo d'água. Ok? Perdão. Então, o que acontece? As religiões vêm sim, e eu estou muito preocupado agora, mais uma vez sendo polêmico, é que a maioria das pessoas, mesmo ditos escolhidos, estão sendo enganadas pelo atual papado, por exemplo, porque ele fala mansinho demais, ele fala o que todo mundo quer escutar, ok? Mas no próprio Apocalipse está escrito lá que ó, vai surgir um papa que ele vai enganar até mesmo os escolhidos, ou seja, aqueles que estudam e que estão tentando implantar uma nova política de paz e de harmonia para a humanidade. Até eles mesmos vão ser enganados, certo? E lembrando, acho que eu já falei em vídeos anteriores, o Apocalipse não é adivinhação, aquilo ali foi um planejamento que foi feito, então ele vai se cumprir, a gente gostando ou não, ok? Então, é basicamente isso, eu não vou mais estender o vídeo por muito tempo, mas qual que é a sugestão que eu dou? Que todos estudem todas as religiões, ok? Sem exceções, porque todas elas têm como base o judaísmo. Ah, e eu quero deixar bem claro aqui também, eu não estou fazendo do judaísmo um carrasco, ok? Eu uso o termo judaísmo porque não tem outro termo para ser utilizado, certo? Como veio tudo lá de Moisés e Abraão, não tem outra forma de falar. Mas eu não estou falando que o judaísmo é o carrasco que provoca tudo. Não, poderia ser outro nome, mas a política é a mesma, ok? Porque senão fica parecendo que eu estou querendo que todo mundo ataque os judeus. Não é isso. Existe sim uma vertente judaica que é mais radical, que é o que é chamado de sionismo, ok? Esses caras são perigosos. E esses caras, na realidade, eles são não só apenas os judeus, mas os maçons, os católicos, todos os líderes religiosos de grande importância que estão no topo da pirâmide, aqueles que estão em evidência, são basicamente sionistas, ok? Porque se você, como eu disse, se você pegar, por exemplo, a maçonaria, ela nada mais é do que uma readaptação dos valores judaicos, certo? Tem suas diferenças, sim, mas a essência é praticamente a mesma, ok? Então, eu quero deixar isso bem claro. Quando a gente fala de teorias da conspiração envolvendo judeus, nós estamos nos referindo ao sionismo, certo? Que é a vertente radical do judaísmo, que inclui todas as religiões, certo? Principalmente as de maior expressão, que basicamente hoje é o próprio judaísmo, o cristianismo, os maçons, a maçonaria, certo? O islamismo muçulmano, certo? Então, é, se, por exemplo, se a gente pesquisar mais a fundo, a gente vai perceber que, na realidade, o Oriente Médio nos Estados Unidos, por exemplo, anda de mãos dadas, ok? A gente sabe, por exemplo, quem quiser pode pesquisar, eu tenho até um
um grupo que eu administro no Facebook que chama Brasil e o Mundo contra a Nova Ordem Mundial, que mostra evidências, por exemplo, de que na realidade foi a CIA que treinou Osama Bin Laden, certo? Há evidências, por exemplo, de que o Bin Laden, antes de acontecer os ataques das Torres Gêmeas, eles se reuniram com George W. Bush lá e com a sua a cúpula do George W. Bush, ok? Tem evidências, são mostradas evidências, por exemplo, de que a família, que alguns dias depois dos atentados, as Torres Gêmeas, o próprio Bush mandou tirar os familiares do Bin Laden lá dos Estados Unidos, certo? Ou seja, essa política de suposto terrorismo, ela envolve todas as religiões, sim. Mas eu não estou falando que todo religioso faz parte disso. O que eu estou falando é do topo da pirâmide, ok? Que essa briguinha que tem entre, por exemplo, os Estados Unidos e o Estado Islâmico, isso aí é teatrinho para enganar a gente, ok? Vocês me desculpem, tem um cachorro latindo aqui, que na realidade eles estão todo mundo juntos. Eles têm esse plano da nova ordem mundial, ele não é uma teoria da conspiração. Eu vou repetir, todo mundo já sabe, mas eu vou repetir de novo. Não é teoria da conspiração, ele é fato. Por exemplo, eu me lembro até que eu estava dentro de um centro espírita, não vou citar o centro, por questões éticas e por respeito a eles, porque eles me ajudaram e me ajudam até, são pessoas maravilhosas. Mas, por exemplo, na época que acho que foi 2017, não me recordo ao certo, mas quando os islâmicos começaram a entrar ali na Europa, na França, eu estava dentro de uma casa espírita kardecista e eu falei, ó, vai dar merda. Acho que eu já até citei isso em outros vídeos, vai dar merda. Se eu fosse a Europa, se eu fosse a França, eu não deixava esse pessoal entrar, porque estava entrando como refugiado, né? Falei, não vai dar certo, porque vai entrar, entre aspas, terrorista junto com esse pessoal aí, vai acontecer alguma coisa. Aí as pessoas que estavam ali à minha volta pegou e falou assim, não, mas Jesus ensinou que a gente tem que ser caridoso, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que ser benevolente com o próximo. Aí eu falei na ocasião, me lembro como se fosse, que é uma diferença entre ser bom e ser burro. Ok? Não estou falando que essas pessoas, não estou chamando essas pessoas com quem eu estava conversando de burras. Ok? Estou falando das ideias, daquilo que estava evidente. Ok? Aí eles pegou e falou, não, vai dar tudo certo, é só ter fé em Deus. Batata. Uma semana depois, houve um atentado lá, se eu não me engano, foi numa boate da França. Ok? Tudo isso, não, se me perguntar se eu estou culpando as religiões, não necessariamente. Não estou falando que as religiões em si são culpadas. Eu estou, digamos assim, eu estou atribuindo uma responsabilidade aos líderes mundiais que fazem parte de uma elite que adora a antiga falsa divindade. Você chama ela do que quiser, certo? E a gente percebe, por exemplo, aqui no Brasil, que o chefe de Estado da nação, ele se auto-intitula como cristão, mas a gente percebe que as ações dele são tudo menos cristãs, ok? Porque, por exemplo, ele instiga a violência. Jesus, apesar de que ele não era o tempo todo, ao contrário do que muita gente diz, acredita e espalha por aí, ele não era o tempo todo manso, mas ele não
ele não instigava violência, não nesse sentido que esse atual chefe de Estado brasileiro faz, ok? Às vezes ele pode ser algo, o que está ali na Bíblia, no Novo Testamento, às vezes pode ser interpretado sim como uma certa agressividade. Ele não era dessa mansidão toda que os cristãos dizem, não. Por exemplo, tem um episódio lá que ele vê os tais dos doutores da lei, uma coisa assim, vendendo bugiganga no templo. O que ele faz? Mete o pé na mesa, oh, isso aqui tá tudo errado, o que é isso aqui? Certo? Então ele não era também manso assim, não. Mas a ideia que eu quero dizer, a ideia central disso, é o que esse atual chefe de Estado brasileiro, ele usa os valores supostamente cristãos para impor tudo aquilo que ele quer que está de acordo com a agenda do, dos sionistas, vamos dizer assim, certo? Então, por exemplo, ele vinha com aquela história de que não, os gringos estão tomando conta do Brasil, mas é basicamente isso que ele está fazendo, ele está entregando tudo para os Estados Unidos, para a Europa, certo? Ele com a desculpa de que, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ou o contrário, tanto faz. Mas basicamente ele deu a ideia de que Deus está acima de tudo, certo? Ele está usando isso para implantar políticas que instigam a violência, certo? O que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, que foi invadido lá um baile funk lá. Eu sei que sim, tem bandido ali, mas aquilo ali também é consequência de um afrouxamento das leis em relação ao Estado, ok? O, o chefe de Estado brasileiro tem sim responsabilidade em cima daquilo e ele claramente está fazendo tudo aquilo que Jesus, que é quem ele diz adorar, não iria querer, porque para começo de conversa, Jesus era contra César, no sentido de que ele era contra o sistema vigente, porque naquela época ainda, como eu falei lá atrás, naquela época, e na época de Jesus mesmo, vigorava muito a lei de Talião, a lei dos pagãos, ok? Então, se Jesus tivesse que tomar alguma atitude mais agressiva, não seria da forma com que o presidente faz, por exemplo, o atual chefe do Estado brasileiro faz, que é a favor de César, seria contra César, certo? Tem até algumas passagens da Bíblia que eu questiono, que é aquela passagem que fala, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu duvido que Jesus falou isso, eu não acredito. Se ele falou, foi para sair de alguma situação que poderia trazer, talvez, a execução dele mais cedo do que aconteceu, porque de fato ele acabou sendo executado, mas talvez para escapar de uma situação que não, onde ele não deveria ser executado naquele momento, ele pode até ter falado isso, mas tirando essa interpretação, eu não vejo Jesus de forma alguma, em momento algum, falando algo que fosse a favor de César, ou seja, do sistema, certo? Então, infelizmente, o cristianismo, sim, ele acabou, apesar de que ele não foi fundado por Jesus, que Jesus nunca teve intenção de fundar religião nenhuma, como eu falei lá atrás, foi Constantino que institucionalizou o cristianismo, mas infelizmente, sim, no mundo todo e também no Brasil agora, com o atual chefe de Estado, o cristianismo está sendo utilizado, sim, como ferramenta de implantação, de solidificação permanente desse novo regime que nós chamamos de nova ordem mundial, ok? Então, o, o nosso atual presidente, ele trabalha, sim, para o sistema que algumas vertentes religiosas chamam de Satanás, certo? E é por isso que, por exemplo, atualmente, já faz alguns anos já, que quando eu quero uma orientação espiritual, eu não pergunto mais nem para padre, nem para pastor e nem para médium, certo?
seja kardecista, seja de candomblé, enfim, umbandista. Eu não peço informação, eu não peço orientação espiritual mais para médium, nem para padre, nem para pastor, nem seja qual for o líder religioso que represente uma determinada vertente religiosa. Porque, mesmo que eles não estejam diretamente ligados a todo esse plano de implantação definitiva da nova ordem mundial, de certa forma, eles acabam favorecendo, sim. Porque eles vão puxar a sardinha para o lado deles, certo? Por exemplo, para o católico, você vai perguntar para ele, ele vai falar, segundo Deus fez assim, assim, assado, de acordo com o que o catolicismo prega. Se você for no kardecismo, ele vai te orientar tudo de acordo com o que o kardecismo prega. Umbanda, mesma coisa. Candomblé, mesma coisa. Islamismo, e seja lá o que for, certo? Então, eu vou ter ali uma orientação de uma pessoa que é humana como eu e que é tão ignorante quanto eu, certo? Ou seja, como no próprio Evangelho, quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? É cego guiando cego. Então, eu já vou direto na fonte. Quando eu vou num centro espírita kardecista, ou seja kardecista, ou candomblista, ou umbandista, eu vou ali para conversar diretamente com a fonte. Eu estou conversando com, vamos chamar de entidades, com entidade não, com consciências que por habitarem, digamos assim, um plano, um plano, vamos dizer assim, vamos chamar de mais sutil, eles têm uma visão, perdão, eles têm uma visão muito mais ampla do que está acontecendo aqui, certo? E eles têm um acesso a essa informação muito maior. Isso que eu estou falando para vocês aqui agora, toda essa informação que eu estou trazendo agora, ela não é nova, certo? Se você for buscar, por exemplo, pesquisar na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tinha gente falando já do que na época era chamado de teoria da conspiração, ok? Essa informação não é nova. Mas, dos anos 2000 para cá, com o advento da internet, essa discussão voltou com força total, ou seja, está ficando cada vez mais intenso esse embate, ok? E essas informações que estão chegando para a gente agora, para muitos de nós é novidade, mas que já existia, só estão chegando aqui para nós exatamente porque essas consciências que estão em outros planos de existência permitiram, certo? E se eles estão soltando isso aqui para a gente agora, pode ter certeza, tem muita coisa, muito mais coisa e coisa cabeluda que ainda não apareceu, mas que ainda vai aparecer. No mundo espiritual, ou mundo astral, quem quiser, eu prefiro até falar mundo astral, tem muito mais acesso à informação, ou seja, o que a gente sabe aqui hoje é apenas a ponta do iceberg, certo? E agora, então, eu vou encerrar agora, porque já ficou mais extenso, eu falei aquela hora que encerrar, mas eu acabei lembrando de mais coisas. Mas para não ficar tão extenso, já temos quase 1 hora de vídeo, eu vou encerrar agora mostrando alguns livros. E eu confesso, alguns são mediúnicos sim, mas que eu peço para vocês que tenham a mente aberta para poder analisar tudo de forma mais ampla. Vocês vão ver que tudo que estão nesses livros aqui tem fundamento, porque refletiu e continua refletindo no nosso atual cenário político mundial, certo? Não nacional, mas a nível global mesmo. Então, agora eu vou indicar alguns livros aqui, dá só uma licencinha para mim pegar, para me organizar aqui, ok? Alguns acho que eu até já mostrei. Esse aqui, O 12º Planeta, de Zecharia Sitchin. Esse aqui é fundamental que a gente leia. Ele é o primeiro de uma série de livros do Zecharia Sitchin, que traz a história dos deuses sumérios para a gente, desde lá de Nibiru, que é o mundo deles, até hoje.
ok? A gente aí tem as sequências, ok? Só um minuto. O caminho para o céu também. Nesse caminho para o céu, eu não sei se em ocasiões anteriores eu já disse, mas é bom repetir agora. Mostra a continuação do que tem no 12º planeta, mas, por exemplo, ele deixa algo no ar que nos faz pensar, será que Cristóvão Colombo realmente descobriu a América ou ele já sabia da existência da América? Porque ensinaram para a gente nas escolas que ele estava procurando a Índia quando ele, entre aspas, por acaso, se deparou com as Américas, certo? Inclusive, na realidade, as Américas chamam América por causa de Américo Vespúcio, né? Mas tudo bem, não vou entrar em detalhes agora. Mas é um questionamento que cabe, que é interessante. Será que Cristóvão Colombo realmente descobriu a América? Ou ele já tinha conhecimento da existência dela? Certo? O livro Perdido de Enki, também de Zecharia Sitchin, por enquanto todos esses que eu estou mostrando é do Zecharia Sitchin. O livro Perdido de Enki é muito interessante, porque ele vai mostrar aqui como é que Deus, que na realidade foi Enki, ditou uma série de leis para a humanidade, certo? Aqui fala, por exemplo, olha a semelhança com o Antigo Testamento, que fala, por exemplo, que Enki pediu para o Endubizar, que era o escriba principal dele, para ele ir para um lugar, eu não me lembro se era o alto de uma montanha também, mas ele ir para um lugar isolado, levar um pão lá, que ele ia ficar 40 dias e 40 noites enquanto ele ditava algumas regras para ele, ok? Olha a semelhança aí. Então, nesse livro Perdido de Enki vai mostrar não só o Enki ditando essas regras para ele, como também vai mostrar que é de onde vêm as profecias também do próprio Antigo Testamento, certo? Do Elias, certo? E vai deixar bem claro aqui que nesse livro aqui fica bem claro que, na realidade, as profecias, ao contrário do que muitos pensam, e eu já falei antes, elas não são adivinhação, foi planejado. Aqui está o Enki falando, ó, o seguinte, vai acontecer conflito assim, assim, assado, 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 mas eu quero. Ele ainda deixa uma mensagem bem clara, ó, eu quero que fique bem claro para a humanidade que vai vir daqui para frente, para a futura humanidade, que o que vai acontecer de tal período para frente não tem a ver comigo. Eu não tenho parte nisso, eu não tomei parte disso, ok? Só um minuto. Havia gigantes na Terra. Esse livro aqui também do Zecharia Sitchin é muito interessante, ok? Ele detalha um pouco mais os conflitos entre os Anunnaki, certo? Ele mostra evidências de que muitos dos governantes egípcios e de outras civilizações, na realidade, ou eles eram os próprios deuses, ou seja, os próprios Anunnakis, ou eram descendentes diretos. Por exemplo, Alexandre o Grande, ele afirmava que tinha direito de governar e ele queria imortalidade, ele se sentia no direito de se tornar imortal, porque ele alegava ser filho de uma divindade. Se eu não me engano, a mãe dele era uma divindade, o pai dele era um ser humano. Ok? Então é muito interessante. Mostra aqui que alguns das covas mesmo, certo? Dos antigos governantes. E muitos podem ser semideuses, que são esses híbridos que eu falei,
já foram encontradas algumas evidências, certo? Algumas ossadas que sugerem que, na realidade, esses governantes ou eram deuses, os Anunnakis, ou semideuses, ou seja, seus descendentes diretos. Muito interessante também. Agora, eu vou mostrar uma trilogia aqui de Robson Pinheiro pelo Espírito Ângelo Inácio, que, assim, mais uma vez eu vou pedir que vocês leiam, mas com a mente aberta, porque tudo isso que está aqui refletiu e continua refletindo no nosso cotidiano e na nossa política, não a nível nacional, só a nível nacional, mas em âmbito global, certo? Então, Legião, A Marca da Besta e Senhores da Escuridão. Esses 3 livros são uma trilogia que chama O Reino das Sombras, certo? E aqui é mostrado direitinho como é que o atual cenário político veio e continua sendo planejado em regiões sombrias do planeta, vamos dizer assim, certo? Que no Espiritismo é chamado de umbral, certo? Isso aqui mostra direitinho como que isso é planejado, quais são os mecanismos, até mesmo a tecnologia utilizada para que esse plano seja realizado aqui, ok? Então, ele é de caráter mediúnico? Sim. Ele foi psicografado? Sim. Mas tem muita informação aqui riquíssima, que se a gente tiver a mente um pouquinho mais aberta, a gente percebe que refletiu, como eu disse, refletiu e ainda reflete sim, na nossa vida e na política da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive, ok? Então é muito interessante, eu recomendo. Eu também quero mostrar esse livro, Os Orixás, muito interessante também. Esse livro aqui, que ele vai falar especificamente dos orixás, e o tipo de energia que cada um certo? Ou seja, tem algum que é mais uma energia mais pesada no sentido de que ele realiza os resgates kármicos, como eu disse lá atrás, certo? Nós temos Iemanjá também, que ela é a deusa dos mares, certo? Ela já trabalha de outra forma, certo? Ela protege também seus filhos e tal, mas ela trabalha de uma forma diferente de algum. E aqui também mostra o comportamento. É muito interessante esse livro, porque a gente pode traçar o que está aqui com a psicologia, certo? Tipos de comportamento. Aqui é relacionado também o comportamento das pessoas, dos indivíduos, em relação à energia do orixá que o rege. Por exemplo, a pessoa que é regida por Exu, por exemplo, ela tem um senso de justiça bem mais apurado, não é mais apurado, digamos assim, é a chama da justiça, digamos assim, a sede de justiça é mais acesa em filhos de Oxum, de Exu, de Ogum, de Xangô, ok? E tudo isso, todas essas energias, a gente tem que entender o seguinte: os orixás nada mais são do que energia. E como a gente sabe, a energia influencia todos nós, ok? Então aqui é mostrado o comportamento humano de acordo com o tipo de energia em que as pessoas são regidas. E outra coisa, apesar disso, dos orixás serem energia, a gente também pode claramente notar semelhanças dos orixás que estão aqui, dessas culturas afro-brasileiras, ou só africanas mesmo, com os antigos deuses, com os deuses da guerra, por exemplo, como eu disse lá atrás, Ogum seria o equivalente a São Jorge, ok? Que também é o equivalente do deus Marte,
ok? Então, dá para a gente perceber aquilo que eu falei lá atrás, que na realidade se trata tudo da mesma fonte, certo? Então, dá para a gente relacionar aqui essas divindades, essas energias aqui, com todas as divindades que a gente conhece até hoje. Ok? Então é muito interessante, esse é um livro muito rico, ele se chama Os Orixás e a Personalidade Humana, o autor é Mário César Barcelos. Se vocês pesquisarem a fundo sobre esse Mário César Barcelos, você perceber que ele é uma pessoa muito importante na Umbanda e no Candomblé. Ok? Assim, não, aqui a gente não está falando de pessoas irresponsáveis que não sabem do que estão falando, não. São pessoas que realmente estudaram a fundo, ok? E para terminar, a Bíblia Maná, vocês me desculpem o estado dela, porque na realidade isso aqui não foi comprado, isso aqui eu adquiri. Aqui tem um projeto, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui na minha cidade tem um projeto onde nas estações de ônibus ficam estantes com livros para quem quiser pegar e ler. Você pega, lê e devolve. Mas esse aqui eu ainda não devolvi, até porque eu ainda não terminei de ler. Porque eu não leio a Bíblia, eu estudo, ou seja, eu leio ela e relaciono com fontes científicas e fontes históricas, filosóficas, ou seja, eu estudo mesmo, ok? E essa Bíblia Maná aqui, ela é uma das mais completas que eu já vi, certo? Que eu já tive acesso. E como nela tem tanto o primeiro quanto o segundo testamento, perdão, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, aqui também, através do estudo dela e através desses livros, especialmente do Zé Cariacitin aqui, dá para a gente relacionar, encaixar perfeitamente as peças do quebra-cabeças sobre como o mundo funciona de fato, ok? Não adianta querer entender a política mundial, não só nacional, mas mundial, sem conhecer a história das religiões, ok? E sem conhecer as religiões em si. Muitos valores religiosos estão contidos na nossa política. Eles são incorporados na política, sim. Esse papo de que existe algum Estado laico é mentira, ok? Prova disso foi o que eu falei lá atrás. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, e o Código Penal a nível mundial, não só no Brasil, são baseados basicamente no que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Ok? Então é isso. Já tem uma hora, quase 1h10 de vídeo, eu vou encerrar. Eu peço que vocês assistam esse vídeo com muito carinho, mas principalmente com a mente aberta. Porque o que eu estou fazendo aqui, a minha intenção não é impor ideias, mas é fazer aqueles que não despertaram despertar para uma curiosidade saudável, certo? Para as pessoas se interessarem a pesquisar mais profundamente, tendo como fonte toda e qualquer fonte do conhecimento humano, certo? É lógico, vão aparecer fontes de livros, bibliografia de ruins, sim, mas faz parte do processo de despertar da humanidade, ok? Eu peço que vocês leiam esses livros, que vocês assistam esse vídeo com a mente bastante aberta e a intenção também é apurar mais, aprimorar, aliás, não é apurar, aprimorar a capacidade de observação de vocês. Eu peço que vocês leiam esses livros, assistam esse vídeo e, a partir disso, passem a observar mais o que acontece à nossa volta, não só a âmbito familiar, não só a âmbito de bairro, não só a âmbito de município ou de estado, mas em âmbito mundial mesmo, porque a política, nós não é impossível entender a política mundial sem entender a religião, ok? A história da humanidade e a religião sempre estiveram e estão atreladas até hoje.
Então é basicamente isso. Eu agradeço muito a todos vocês que apoiam o canal e que me assistem, que têm paciência de me assistir, porque eu confesso que o carisma para falar não é meu forte, mas enfim, eu estou me esforçando de acordo com a minha capacidade, ok? Agradeço muito, peço para vocês que assistam com carinho, com a mente aberta. Peço para vocês também que tenham muito cuidado para não se desequilibrarem, porque muita coisa que vocês vão descobrir a partir do momento que decidirem pesquisar a fundo vão deixar vocês literalmente de boca aberta, certo? Às vezes, no primeiro momento, isso aconteceu comigo, a gente fica com raiva, sim, fica revoltado, sim. Então, peço que vocês também procurem manter um equilíbrio espiritual. Se você sentir que tem necessidade, esquece tudo que eu falei, vai para a igreja, vai para o centro espírita, vai para a sinagoga, seja onde for. Se vocês sentirem necessidade de ter uma sustentação espiritual, religiosa, sim, busquem. Esquece tudo que eu falei e vai lá buscar, porque o que vocês vão descobrir realmente é muito cabeludo. Tem muita coisa boa no mundo acontecendo, só que tem muita coisa cabeluda que infelizmente tem que ser exposta, ok? Então é isso. Muito obrigado a todos, fiquem todos em paz e até a próxima.